Bom dia, meus amados. Uma ótima semana para todos vocês, abençoada. Pedindo ao Pai que os ilumine a sua família, os seus amigos e todos à sua volta. Pedindo sabedoria para sempre entender da melhor maneira possível a sua palavra e explicá-la corretamente, vivê-la em nossas vidas. Amém. Hoje é dia de nossos passos com Deus. É uma pequenina revisão de Gênesis 47. E o título que eu escolhi é Na ação, a reação nunca deve ser igual. Mas será que eu estou contrária à lei de Newton? Porque Newton diz o seguinte: a toda ação corresponde uma reação igual. Mas veja que em nossas vidas, a ação minha ou de alguém está ligada a uma reação externa, que pode ser uma reação boa ou ruim, mas nunca vai ser uma reação igual à minha. Porque este mundo está populado por juízes. A maioria das pessoas olham para você como juiz, te julgando em tudo que você faz. E muitas vezes o ato da gente olhar para o outro como juiz, a gente comete um erro muito grande, porque a gente não conhece, a gente não sabe dos fatos, a gente não sabe o que levou a pessoa a fazer algo ou a falar algo. Então, a gente transgride a lei de Deus ali, simplesmente porque a gente está querendo ser juiz do nosso próximo. Veja que Newton estava analisando a matéria, os objetos, né? Se você jogar uma bola, a bola vai retornar para você na mesma intensidade, algo mais ou menos assim. Já estou um pouco esquecida da física. Mas a reação dos seres humanos é geralmente de acordo com a sua evolução espiritual. E dentro dessa evolução espiritual, a pessoa começa a aplicar a sabedoria que Deus nos deu. Aí está essa parte de juiz que eu estou falando com vocês, é que quanto mais a pessoa está aderida a si mesmo, eu, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu acho, a pessoa tende a ser juiz. Mas quando a pessoa olha o próximo com mais bondade, com a verdade de Deus, ela vai tender a analisar com muito cuidado e sobre a luz do Evangelho o nosso próximo e nunca fazer o papel de juiz. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E veja que a lei de Newton não se aplica nos nossos relacionamentos, porque Newton, mais uma vez, ele analisava objetos e não pessoas. Todo o problema que José enfrentou começou com o julgamento de seus irmãos sobre ele. José teve alguns sonhos que eram revelações do pai. Mas aí José inocentemente foi contar os sonhos à sua família, aos seus irmãos, ao seu pai. E vamos ver que os irmãos passaram a ressentir José e chegaram ao ponto de querer matá-lo e o venderam como escravo no Egito. Por que nós não sabemos o estado evolutivo das outras pessoas? Nós devemos ter muito cuidado naquilo que falamos e como nós agimos diante dos outros, para evitar certas consequências desastrosas em nossas vidas, que mesmo tendo cuidado, vai acontecer, porque nós vivemos num mundo muito misturado, existem muitos falsos cordeiros por aí, muitas pessoas que nos ofendem de uma maneira que se torna muito difícil da gente reabilitar do choque que aquela atitude nos trouxe.
Mas muitas vezes é recomendado por Deus que a gente não concentre nas causas do nosso oponente, seja lá qual for as causas que essa pessoa está agindo assim conosco, a gente não deve agir como ele está agindo. A gente deve entregar as nossas cinzas ao Pai, que o Pai sempre nos devolve conforto espiritual. Ele nos sustenta a atravessar aquilo sem a gente pecar. É importante a gente sempre manter firme no mandamento da lei de Deus, mesmo quando a gente está ferido, magoado, quando a gente está passando por muitas provações com o nosso próximo. Vamos analisar esse exemplo de algo que aconteceu com Jesus. Está escrito em João 10, 31 e 33. Os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Se a gente analisar os dois lados da história, Jesus de um lado e os seus oponentes do outro, vamos ver que os judeus, eles já tinham uma ideia pré-concebida de Jesus. Não importava o que Jesus estava fazendo, falando, eles já acusavam Jesus de alguma coisa. E eles já estavam com a pedra na mão para atirar em Jesus, porque eles estavam fazendo o papel de juiz ali, sem consultar a Deus. Pessoas que se diziam ser tementes a Deus, mas estavam agindo de uma forma tão bárbara com Jesus. Mas vamos analisar que para os judeus, eles tinham a convicção de que eles estavam certos. Isso era algo pessoal que estava dentro do coração deles. Mas a gente sabe que não, eles estavam altamente sendo influenciados pelo maligno. Veja que se os judeus se juntassem com Jesus, seria algo de uma força muito grande neste planeta Terra para levar a boa nova, para trazer vida, luz aos cristãos. Mas não era interesse do Satanás. Então, essa divisão e talvez até destruir Jesus era a intenção do Satanás desde o começo. E é por isso que ele está usando os judeus que não tinham crença em Jesus para fazer essas coisas horríveis. Então, não estou dizendo que tudo que os judeus fizeram foi obra do Satanás. Não, eu estou dizendo que, baseada nas atitudes dos judeus, o Satanás aproveitou e se uniu com eles contra Jesus. Continuando a leitura, João 10, 33. Eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Veja que os judeus, eles não tinham como acusar Jesus. Então, eles inventaram uma situação ali para dizer que Jesus estava blasfemando contra Deus. E é assim que os juízes desta vida agem. Eles não precisam ter razão concreta. Eles, muitas vezes, nem pararam para conhecer Deus profundamente, mas eles estão atirando pedra contra você, contra a sua religião e tudo mais. Eles estão acusando Jesus disso e daquilo. Nós devemos sempre ter em mente que na ação dos outros, a nossa reação nunca deve ser igual. A gente deve ter muito cuidado para não entrar nessas zonas malignas em que os outros estão e nem percebem. Não nos esqueçamos de ver a posição de Jesus. Jesus estava certo, Jesus não confrontou, ele apenas deu uma resposta para fazer com que esses judeus pensassem sobre aquilo que eles estavam fazendo. Mas os judeus continuaram.
e Jesus também continuou, mas Jesus não continuou insultando os judeus, pelo contrário, Jesus continuou no seu caminho, fazendo o seu trabalho de evangelização, que era o motivo pelo qual ele estava aqui na terra. Ele veio aqui para redimir os pecadores, ele veio para nos salvar dos pecados e ele cumpriu a sua missão até o final. Se nós estamos errados, nós pedimos perdão. Se nós não estamos errados, também é bom pedir perdão, para que o outro caia em si e veja. Dentro da pessoa, ela sabe que é algo que ela está esquematizando na sua cabeça. Então, a gente pede perdão, em falta ou não estando em falta. Por quê? Porque isso tira o nosso orgulho. E o segundo motivo principal é que isso afasta o Satanás dessa pessoa do nosso caminho. Jesus foi humilhado, sim. Jesus foi insultado, sim. Jesus foi perseguido, sim, mas ele continuou firme no seu caminho, o caminho do bem. Ele nunca desviou para o caminho do mal. Esse é o melhor exemplo que a gente pode seguir. Meus amigos, já falei demais. Vamos então aos nossos passos com Deus. 5 perguntinhas sobre Gênesis capítulo 47. Recomendo você a ver o vídeo antes ou ler o capítulo para participar. Então vamos às nossas perguntinhas muito fáceis. Questão 1. Quando os egípcios esgotaram seu dinheiro, que segundo meio alternativo de troca eles usaram para comprar comida? 1. Terras. 2. Marfim. 3. Rebanhos. Vamos ao nosso tempo para você pensar e escolher apenas uma opção. A resposta correta é 3. Rebanhos. Quando o povo ficou sem prata, eles falaram com José que queriam trocar os seus rebanhos em troca de alimento. E daí eles foram fazendo a troca até que eles não tinham mais rebanhos. E daí nós vamos ver que isso tudo começou, aquele sistema de troca na nossa história. Nós vemos também a ideia do feudalismo que começou na época de José. Gênesis 47:16. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. Questão 2. José decretou uma lei no Egito que complete. 1. Faraó era dono de todas as terras do Egito. 2. Todos deveriam pagar 1/5 das colheitas. 3. Os hebreus seriam considerados nativos no Egito. A resposta correta é 2. Todos deveriam pagar 1/5 das colheitas no Egito. 1/5, se a gente olhar, é uma quantia muito pequena, corresponde a 20% da colheita. Mas o que a gente tem que considerar é que as pessoas se tornaram escravos e elas não tinham mais terra. Isso tudo está mostrando o caráter do faraó, que não era um faraó muito bom, porque desde o princípio ele sabia daquilo que estava vindo e ele nunca avisou o povo. Pelo contrário, ele começou na surdina a comprar todo o alimento e estocar. Então ele já estava prevendo que isso iria acontecer e planejando o seu enriquecimento à custa
à custa daquilo que iria acontecer com o povo. José era apenas uma pessoa que trabalhava para o faraó e estava agindo, trazendo benefícios para o faraó. E Deus estava deixando tudo isso acontecer porque o objetivo de Deus era que o seu povo não morresse de fome. Então, mal ou bem, o povo também entendeu isso, que apesar deles terem sido escravizados, de estarem na terra que era deles e agora é do faraó, eles ainda estavam vivos. Gênesis 47, 24. Mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Questão 3. Quando esgotaram o dinheiro, os rebanhos e as terras do povo, o que aconteceu? 1. Eles se tornaram escravos do faraó. 2. Eles livremente trabalharam para o faraó. 3. Eles recebiam ajuda gratuita do faraó. A resposta correta é 1. Eles se tornaram escravos do faraó. Sem querer, eu respondi esta pergunta na questão anterior. Me desculpem, mas vejam que isso nunca foi para o enriquecimento de José. Não, pelo contrário, José só recebia aquilo que lhe foi prometido pelo faraó, seu salário justo. Quem estava se enriquecendo era o faraó. Leitura de Gênesis 47, 21. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma a outra extremidade do Egito. Questão 4. Quando quase na hora da morte, Jacó complete. Fez José jurar não enterrá-lo no Egito. 2. Pediu para ser levado de volta a Canaã. 3. Pediu para falar com o faraó mais uma vez. A resposta correta é 1. Fez José jurar para não enterrá-lo no Egito. Veja que ele queria ser enterrado em Canaã, na caverna de Macpela, que é um lugar em que Abraão comprou muitos anos atrás e enterrou a sua esposa Sara. Depois de Sara, Abraão foi enterrado ali, Isaac e agora Jacó. E também as esposas Raquel e Lia foram enterradas ali. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. E daí, Gênesis 50, 13. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela, perto de Mamre. Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efron Etita como sepultura permanente. Questão 5. Jacó viveu no Egito por 17 anos. Quantos anos ele tinha quando morreu? 1, 174, 2, 147 ou 3, 247. A resposta correta é 2, 147.
Ele veio para o Egito com 130 anos, daí ele viveu lá mais 17 anos, num total de 147 anos. Ele também vai falar para o faraó que ele é a pessoa que menos peregrinou em relação aos seus antepassados, porque Abraão morreu com 175 anos e Isaac com 180. Gênesis 47, 28. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos de sua vida chegaram a 147. Espero que vocês tenham ido muito bem nesse teste, uma revisão bem pequenininha, mas eu procuro as partes mais importantes que é para a gente memorizar a palavra de Deus. Isso é muito bom. A gente tem que fazer um esforço para entender a história do povo de Deus, porque é a nossa história. Então, gente, que vocês tenham um dia abençoado, que seja maravilhoso. Vamos pensar em nunca retribuir as ações dos outros da mesma maneira, mas sempre melhor, de acordo com a palavra de Deus. Porque todas as vezes que parece que a gente está perdendo, o nosso orgulho está sendo machucado, a gente está ganhando diante do Pai. Vamos pensar nisso, que Jesus nos abençoe e nos fortifique para que a gente tenha uma postura cristã diante de qualquer circunstância que surgir em nossas vidas. Bom dia, meus irmãos. Muito obrigada por estar estudando comigo. Que Deus os abençoe abundantemente hoje e sempre. Amém.